Hoje é mais um daqueles dias maravilhosos em que a gente está disposto a ser xingado muito na internet. Eu vou falar disso aqui, A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. Uma obra que eu sei que para muitos é o livro da vida, que representa uma mudança significativa na sua perspectiva da própria existência, de uma profundidade magnânima, inigualável. Mas para mim, acabou sendo só uma imensa besteira. Eu sei que a palavra é forte, não se sinta ofendido se você faz parte do grupo de pessoas que amam isso aqui, mas eu não encontrei palavra melhor para definir a insustentável besteira do ser. Mas eu prometo que eu vou explicar, tintim por tintim, o porquê da minha opinião. Então fica aí, que vai valer a pena de alguma forma. Seja você um leitor disso aqui, que ame profundamente ou não, você irá ao menos entender uma perspectiva diferente. Então fica, vai valer a pena. Olá amigos, espero que vocês estejam bem, que Nosso Senhor nos abençoe. Eu sou o Rodrigo Leão, sou professor. Aqui nesse canal falamos de qualquer coisa, desde que tenhamos um bom livro, o que evidentemente já deu para perceber, não é o caso de hoje. Muito embora eu não diria de forma alguma para não ler isso aqui, a gente já vai entender por quê quando eu for falar da sua contextualização e da sua importância. Antes de mais nada, deixe-me explicar que não há ou não houve qualquer má vontade de minha parte quando eu iniciei a leitura dessa obra e até quando eu terminei. Porque eu fui do início ao fim sabendo apenas do seu título e da sua relevância, assim, de uma forma bem superficial. Por gostar de literatura e até trabalhar com isso, eu sempre via falar na Insustentável Leveza do Ser, mas nunca me dei ao trabalho porque eu não sou muito de ler autores muito recentes. Porém, apareceu na Amazon por R$20. E se tem uma régua boa da gente medir se um livro merece ou não ser adquirido, é o preço do pastel com coca. E isso é o preço de um pastel com coca. Ora, enquanto esse lanche dura no máximo alguns minutos, um livro, por mais que ele seja ruim, ele vai me render pelo menos aí 1 hora, 2 horas de leitura. Fui na maior boa vontade, coração aberto para ler, não pesquisei nada antes, que eu não gosto de pesquisar previamente, a não ser aquilo que vem no próprio livro. Não é o caso desses livrinhos aqui da Companhia de Bolso, que eles trazem só o texto, pouquíssimas vezes. Eu não lembro de ver uma obra que ele traz algum elemento pré-textual. Então, não havia, a princípio, má vontade. Quando eu terminei a leitura, após um sofrimento inigualável, eu fui pesquisar o contexto histórico para entender por que isso aqui fascinou tanta gente. Porque, pelo valor intrínseco à obra, dificilmente foi. E antes de eu começar essa contextualização, é importante eu deixar um recado aqui para a geração TikTok que acaba caindo nos vídeos e reclamando que eu não estou sendo objetivo, não estou indo direto ao ponto. Isso aconteceu no vídeo de Kafka, por exemplo, porque eu tive que fazer uma contextualização do rapaz, uma contextualização histórica, uma contextualização da própria obra. É impossível, meu caro, a gente falar de uma obra literária sem antes fazer uma contextualização histórica, tanto da obra quanto do autor, porque a gente pode cair num absurdo de falar uma bobagem ou de não considerar a relevância de uma obra, como seria o caso aqui de Milan Kundera. Se eu fosse falar somente da obra, ela ficaria muito pior do que ela realmente é. Mas tem uns fatores externos, contextuais, que acabam melhorando um pouco significativamente esse livrinho. Então, vamos primeiro para essa contextualização histórica. Ela é lançada em 1984. Década de 80 é a década que culminou de vários elementos que iniciaram ali na década de 60 e na década de 70. O primeiro desses elementos é, evidentemente, a Guerra Fria. Havia uma divisão do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, o mundo comunista de um lado, o mundo capitalista do outro. A Tchecoslováquia, que é o país onde se passa toda essa história, sofreu muito com isso, porque ela foi vítima da invasão dos soviéticos após um fenômeno que ficou conhecido como a Revolução de Praga, a Primavera de Praga, melhor dizendo. Essa revolução aconteceu em 1968. Um líder do Partido Comunista queria fazer algumas reformas no país. Essas reformas incluíam, entre outras coisas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, onde já se viu, né? Um país comunista implantar liberdade de expressão e liberdade de imprensa. A União Soviética, então, agiu rapidamente, invadiu o país com tanques de guerra, e isso ficou marcado como a Primavera de Praga. Por causa desse evento político, que aí se instalou um regime extremamente opressor e autoritário, é que o autor dessa obra, Milan Kundera, que é da Tchecoslováquia, tem de sair de lá e se exilar na França. Esse livro, inclusive, quando vem ser publicado em 1984, ele é publicado em francês, não na língua nativa do seu autor. Isso é muito representativo. O primeiro contexto histórico é esse contexto de guerra, esse contexto de repressão, esse contexto em que
as pessoas estão sob o jugo ou sob a sombra de conflitos e regimes autoritários. O segundo contexto evidente é que 1980, a década de 1980, ela culmina com várias revoluções ideológicas que acontecem no mundo. A primeira delas é a evidente Revolução Sexual, 1960, 1970. Essa geração de 1980, ela passa a viver essa liberdade sexual com mais força e mais intensidade. E isso vai se refletir na obra. Também é muito comum a gente ter visto lá na década de 80 o ápice de umas ideias filosóficas que iniciaram alguns anos antes, como o existencialismo, liderado por Sartre e por Albert Camus, e também as ideias de Foucault, que pregava, entre outras coisas, que a sociedade era um intenso sistema repressivo, que todos os mecanismos sociais serviam para reforçar essa repressão, inclusive o sexo, a religião, os governos e etc. Milan Kundera é como se ele pegasse um liquidificador, jogasse todos esses elementos, chacoalhasse bem e criasse essa obra. Tem esse mérito, porque ele se utiliza desse espírito do tempo para construir um romance, uma ficção que traz tudo isso em seus personagens e até, em alguns momentos, na construção do próprio livro. Imagine, então, uma geração lá na década de 80 tomada por esse espírito, com as ideias de Foucault, né? Foucault também trouxe de volta, não só Foucault, mas outros pensadores também trouxeram de volta alguns filósofos nihilistas, como, por exemplo, Nietzsche. Tudo estava muito em voga na época e as pessoas estavam tentando liberar isso por meio de seus comportamentos. Esse é o cenário no qual nasce este livrinho aqui de Milan Kundera, A Insustentável Besteira do Ser. É por isso que ele constrói um livro que a gente classifica dentro da crítica literária em duas categorias diferentes, mas complementares, evidentemente. Primeiro, que é um romance autoconsciente. O que é isso? O primeiro grande romance autoconsciente da história, ou ao menos o que faz isso melhor até hoje, ninguém superou, é Dom Quixote, que é um livro em que o autor se posiciona em vários momentos tentando explicar pedaços da trama e até dos personagens. Kundera vai fazer isso em vários momentos aqui, até explicando, por exemplo, como é a origem de um personagem, explicando o funcionamento da trama, explicando alegorias, e vamos entender também, já, como isso acaba prejudicando o todo. Também é, além de um romance autoconsciente, esse é um tipo de romance filosófico. E eu acho que é aí que a coisa desanda, porque junta esses dois elementos que podem fazer uma obra magnífica, temos exemplos de obras magníficas desse tipo, mas Kundera erra a mão. E por que ele erra a mão? Eu tenho motivos para apontar isso. Primeiro, precisamos entender, meus caros, o que é a boa literatura. Muita gente acha ou acredita que literatura é meramente um entretenimento ou uma absorção de ideias. Então, qualquer coisa nesse sentido, que a literatura está me entretendo, está me contando uma história, tem personagens cativantes e está me ensinando alguma coisa ao mesmo tempo, e muitas vezes isso acontece também separado, e as pessoas acham que está tudo bem, que isso é bom. A criatividade é que determina a qualidade de uma obra, mas não é bem assim. A literatura, na verdade, se caracteriza principalmente pela sua capacidade de dizer sem dizer. É um conceito um pouco confuso, né? Mas eu vou deixar mais claro utilizando aqui duas obras. Veja aqui, Kafka, A Metamorfose, e Flaubert, Madame Bovary. São dois livros que já temos vídeos aqui no canal. Por que eu estou citando esses dois especificamente? Porque eles são meio que extremos. Esse aqui é bem realista, esse aqui tem uma fantasia maior, tem elementos fantásticos. Mas os dois, eles têm como principal fundamento, e por isso são obras grandiosas, essa característica principal de dizer sem dizer. Ele deixa uma ambiguidade natural dentro da obra. Quando você vê o romance extraconjugal de Madame Bovary, é claro que tem uma primeira camada que é meramente um romance extraconjugal, uma relação fora do casamento. Essa é a primeira camada de significação, é o que está posto no livro. Porém, há uma série de outras camadas significativas que não estão escritas e que você vai deduzindo conforme você liga os elementos. Quando eu digo que não estão escritas, evidentemente, eu estou falando isso de forma explícita. Não está posto explicitamente nas palavras. Exemplo maravilhoso é aqui, Kafka. A maioria das pessoas que acham que isso aqui é só a história de um besouro e que não se sente ou não enxerga a qualidade deste livro, é porque não consegue justamente entender que a boa literatura é aquela em que você afirma sem afirmar. Você não precisa, em momento nenhum, dizer que Gregor Samsa sentia-se oprimido pelo seu emprego, pela sociedade capitalista da época, pela própria existência, para dizer. Está dito aqui, sem, no entanto, estar verbalizado em nenhum momento por meio de palavras. É isso que constitui a boa literatura. E onde é que habita, então, o problema de Kundera? Neste exato elemento. Como eu disse, ele se propõe a fazer uma obra, um romance autoconsciente e um romance filosófico. É o combo da desgraça para ele, porque eu não sei
E é impossível de dizer, diria eu, se é intencional ou se ele errou a mão de fato. Nos dois casos é péssimo e terrível. Porque quando ele tenta fazer um romance filosófico, ele vai explicar os conceitos filosóficos clara e diretamente. E depois vai colocar esses personagens para representar esses conceitos filosóficos. Só que ele não deixa o leitor concluir nada disso. Ele vai lá e explica, ele dá uma aulinha, pega você pela mão, bota você numa cadeirinha colorida, vai pro quadro e começa a explicar didaticamente que aquele personagem, ele é uma representação daquele conceito filosófico que ele acabou de explicar. Tá compreendendo o tamanho do problema? Então ele é explicativo, didático. Ele não deixa espaço, margem para a interpretação do leitor. Ele extrai, anula, corta completamente da obra aquilo que constitui a principal característica de valor da boa literatura, a ambiguidade. É como se esse livro tivesse um manual escrito pelo autor que está dentro da própria obra, dizendo a você como você deve interpretá-la. E aí, eu sei que tem muita gente que vai justificar e dizer que, mas é característica do romance filosófico, ele tem que explicar de fato, afinal ele está trazendo conceitos filosóficos e utilizando os personagens como ilustração, se ele não explicar as pessoas podem não entender direito. Meu filho, um segundo. Aqui, na sua face. O Estrangeiro, de Albert Camus. É um livro que também temos vídeo já no canal. Por que eu trago ele? Porque é um romance filosófico. E eu considero um dos melhores romances filosóficos já escritos. Ele vai trazer todo o conceito do existencialismo de forma ilustrada por meio da ficção e dos personagens, sem precisar explicar uma única alegoria. Ele não precisa em nenhum momento explicar nenhum conceito filosófico para a gente entender o que está acontecendo aqui e associar os conceitos do existencialismo. Eu diria até que é capaz do sujeito ler isso aqui sem nunca ter ouvido falar do existencialismo e compreender a essência desse conceito filosófico. Para depois, quando ler algo diretamente sobre o existencialismo, como o Mito de Sísifo, que é uma outra obra do autor, ele consiga associar essa trama e entender perfeitamente por meio da ilustração e do exemplo, sem precisar que o autor, no entanto, tenha construído um manual e colocado ao lado ou junto. É esse o ponto, é essa a principal questão. Então, a justificativa de que é um romance filosófico e por isso precisa ser explicado, associado, suas alegorias precisam ser desenhadas, precisa pegar o leitor pela mão. Isso não funciona porque a gente tem obras magníficas que são romances filosóficos e que não fazem isso. Inclusive, isso aqui, você sabe que no meio acadêmico de filosofia, isso aqui gera um ciúme nos amantes de Sartre absurdo, porque Sartre também tentou fazer um romance filosófico que ficou chega nem perto. Mas enfim, não é o tema do nosso vídeo. Vamos voltar aqui para Milan Kundera. Espero que eu tenha explicado mais ou menos o contexto da obra para vocês, que vocês tenham compreendido razoavelmente o princípio do problema, da estruturação dessa obra, como ela acaba gerando o problema que nós vamos enfrentar agora. Tá certo? Isso posto e explicado, nós vamos partir para a trama. É a parte em que, evidentemente, teremos spoiler, que eu vou contar a história para vocês. Como eu sempre explico aqui no canal, eu acho esse negócio de evitar spoiler uma tremenda de uma frescura. Recomendo que você fique, mesmo que você não conheça o livro. Até para você entender o seu funcionamento, a sua estrutura, os seus personagens e entender o meu argumento a respeito da baixa qualidade desta obra. Mas se você é um frescurento que se incomoda com spoiler, então arrivederci, até a próxima. Você lê o livro, volta aqui, estarei esperando. Assim espere, né? Se não cair, tá tudo bem. Entendido a estrutura, é preciso destacar meu principal ranço com a insustentável besteira do ser. A linguagem. Eu me interesso muito pelo funcionamento da linguagem, seus efeitos, seu funcionamento. Por isso que eu gosto tanto de literatura, porque na literatura você tem uma realização concreta do poder da linguagem, de forma explícita. E o que é que Kundera faz? Como eu já expliquei para vocês, ele vai explicar, né? Ele vai usar os conceitos de filosofia, sempre num didatismo rasteiro, associar o que um personagem está fazendo ao conceito filosófico e explicar cada detalhe do comportamento do personagem. Só que isso consegue ir além, porque nessa tentativa de tornar tudo didático, ele acaba simplificando demais a linguagem, e aí os clichês eles tomam conta das páginas. Não tem como prosseguir na leitura desse negócio sem virar o olho a cada 2 páginas, porque é muito clichê a todo momento. E eu não falo de clichê de ideia, de repetir ideia, porque isso acontece. Tudo sobre a face da Terra já foi dito, já diriam alguns filósofos. A arte da literatura, além daquilo que eu falei no começo, da ambiguidade, constitui, inclusive, de você dizer o que já foi dito, de uma forma que ninguém nunca disse. É esse o engenho das palavras. Isso foi postulado inicialmente pelos formalistas russos e pelo neocriticismo americano. Algumas coisas desses movimentos eles foram engolidos pela crítica literária, mas boa parte também ficou.
E essa característica da literatura de inventar a linguagem ou de trabalhar a linguagem para dizer coisas óbvias de uma forma inovadora, ela persiste, porque ela sempre esteve presente. Se a gente pega, por exemplo, um poema de Goulart, que eu sempre gosto de citar como exemplo disso, da invenção da linguagem ou do trabalho sobre a linguagem para dizer algo que já foi dito. Associar uma mulher a alguém bonita ou dizer que a mulher é bonita é algo que já está batido, gasto e sofrido na literatura há muitíssimo tempo. Mas Ferreira Goulart ele consegue subverter isso trabalhando a linguagem. Num poema chamado Cantada, Ferreira Goulart nos diz: "Você é mais bonita que uma bola prateada de papel de cigarro. Você é mais bonita que uma poça d'água límpida num lugar escondido. Você é mais bonita que uma zebra, que um filhote de onça, que um Boeing 707 em pleno ar. Você é mais bonita que um jardim florido em frente ao mar, em Ipanema." O que é que ele está fazendo aqui? Utilizando de imagens pouco usuais, mas belas, para associar a beleza dessa mulher, para elogiá-la. Porque se ele simplesmente dissesse, você é bonita como uma rosa, você é bonita como o amanhecer, você é bonita como um raio de sol, ele estaria caindo no lugar comum. É o clichê. Kundera faz exatamente o inverso. Ele não procura palavras diferentes ou construções diferentes para dizer o óbvio. Ele recorre àquilo que todo mundo já disse. E esse é meu primeiríssimo problema com ele. Ele tem uma linguagem simplista e, além disso, quando ele tenta fugir da simplicidade, ele cai no afetamento. A linguagem dele é afetada, cheia de elementos desnecessários. No lugar de simplesmente dizer o dia amanheceu fechado, ele vai dizer o dia amanheceu sobrecarregado pelo peso das suas mágoas acumuladas ao longo da noite. É claro, nem tudo são fezes nesse mar de lama. E nós temos 4 personagens que eu considero a sua interação bastante interessante, rica, que produz alguma coisa. O modo como Kundera sai puxando o fio das histórias e trazendo personagens diferentes para a trama é magnífico. Isso é muito bom. Primeiro, temos um casal que vai ser o protagonista da história, e é por meio deles que os outros vão sendo absorvidos, vão sendo puxados como se fosse um imã. Primeiro, Teresa, uma fotógrafa, representa juventude e romantismo. Depois nós temos Thomas, que é um médico. Bon vivant, representa um Dom Juan, sem qualquer compromisso na vida. Ele não quer se apegar a ninguém. Ele vive colecionando mulheres e amores. Por ser assim, ele traz para a trama uma terceira personagem, que é Sabina, que representa liberdade, desejo, é uma artista plástica. E, por último, Sabina arrasta para a trama Franz, que representa o moralismo da sociedade. Ele é um homem casado, que mantém um relacionamento extraconjugal com Sabina, e vive atormentado por essa culpa, querendo revelar para a mulher os seus segredos. E eu acho que a melhor forma da gente entender tudo isso é se eu for contando a história para vocês conforme ela acontece. Logo no começo do livro, antes de falar dos personagens, Kundera vai iniciar o seu projeto filosófico. E ele vai começar aqui, nas primeiras páginas, inclusive na primeiríssima linha, na segunda linha, na verdade, falando de Nietzsche. E da teoria de Nietzsche do eterno retorno. Veja só. Meu problema com Kundera. Ele está trazendo uma informação pertinente. Ele está dizendo do eterno retorno de Nietzsche, que para quem não conhece, o filósofo alemão, ele tem a ideia de que as coisas na história, os eventos e as nossas próprias vidas, elas são cíclicas. As coisas se repetem e acontecem, os eventos históricos. E Kundera vai colocar um contraponto, dizendo que se as coisas sempre acontecessem, elas seriam mais fáceis. O pior mesmo é ela não acontecer de novo, a gente ter apenas uma existência. Não permitir qualquer ensaio, qualquer esboço a partir disso. E a partir desse conceito filosófico ele construirá os seus personagens. Porque ele coloca dentro da existência, ao mesmo tempo, essa leveza da possibilidade do eterno retorno, de poder repetir as coisas, e o peso de não poder repetir nunca. Ou vice-versa, se você quiser interpretar também de uma forma diferente, como se viver apenas uma vez fosse mais leve e repetir isso eternamente fosse mais pesado. Ele vai construir 2 personagens, que são Teresa e Thomas, para representar esses conceitos. E eu entendo perfeitamente. Quem leu isso aqui pela primeira vez e tinha seus 14, 15, 16 anos e ficou fascinado. Porque eu, quando li Nietzsche a primeira vez, eu tinha lá meus 16, 17 anos e eu fiquei fascinado. Então, o cara que nunca leu Nietzsche, por exemplo, e lê isso aqui, ele vai ficar extasiado com essa teoria maravilhosa. Só que quando ele está simplificando demais. E além de simplificar demais, ele vai
né? Ser didática, explicar as coisas, e o clichê da linguagem. E eu vou citar durante a análise, eu vou logo avisando, vários trechos, então tenha paciência, porque é impossível de eu explicar a qualidade baixa disso aqui sem citar trechos para provar o meu ponto, já que meu principal ranço é justamente relacionado à linguagem. Na página 14 dessa ediçãozinha da Companhia de Bolso, ele está justamente explicando esse sentido da vida ser apenas um sopro, ou acontecer apenas uma vez. E olha que construção magnífica. Mas o que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida é a própria vida? É isso que leva a vida a parecer sempre um esboço. Gente, ele está dizendo que a vida só se vive uma vez e que isso é pesado porque a gente não tem chance de repeti-la, que não tem ensaio. Qual a novidade disso? E repito, o problema não é repetir a ideia. Essa ideia ela pode ser dita de inúmeras vezes. Eu posso escrever um romance, qualquer um pode escrever um romance e colocar essa mesma ideia. Mas isso tem que ser elaborado. Está dizendo de uma forma? Todo mundo já disse. Não tem nada de profundo na sua linguagem, somente no conceito. E de uma forma que ele simplificou ainda mais. Depois de fazer essa explicação filosófica dos termos, ele vai trazer os personagens à baila e colocá-los em contato um com o outro. Teresa é uma personagem abalada psicologicamente pela sua criação e a construção de uma família desestruturada. Ela tinha uma mãe vulgar que passeava sem roupa na frente dela e que, por vezes, ela não tinha permissão de manter a sua própria privacidade. E ela é uma moça romântica, interessada em construir uma vida dos sonhos ou construir uma vida única. Ela acredita nisso. Ela tem uma busca constante por entender a si mesma, porque ela é uma pessoa intelectualizada. Tem uma cena que eu quero chamar a atenção. Teresa fica se olhando no espelho, tentando se conhecer na frente do espelho. E aqui é um exemplo ótimo de como o livro acaba sendo didático excessivamente. Eu vou ler primeiro a cena e depois vocês vão entender. Na página 44, ele assim descreve quando ela se olhava ao espelho. Não era a vaidade que a atraía para o espelho, mas o espanto de se descobrir nele. Esquecia que tinha diante dos olhos o painel dos mecanismos corporais. Ela tentava se ver através do próprio corpo, por isso passava longos momentos diante do espelho. Basta dizer que ela estava se olhando ao espelho? Não. Ele tem de explicar. Não era a vaidade que a atraía para o espelho, mas o espanto de se descobrir nele. Nossa, eu nunca poderia concluir isso de forma solitária, não é mesmo, Kundera? E mais na frente, na página 49, como se não bastasse essa explicação, ele piora. Agora, podemos compreender melhor o sentido do vício secreto de Teresa, de seus longos e repetidos olhares para o espelho. Era um combate com a sua mãe. Era o desejo de não ser um corpo como os outros corpos, mas de ver na superfície de seu rosto a tripulação da alma surgir do ventre do navio. Não bastou ele colocar uma cena em que ela se olha ao espelho, ele tem de explicar qual a intenção dessa personagem, ele tem que explicar qual o processo cognitivo que se passava na cabeça dela para poder enfrentar a sua imagem no reflexo. Eu repito, ele pega o leitor pela mão, coloca numa cadeirinha, espelho. Ela está se olhando no espelho para se conhecer. É ridículo. Ele não constrói a cena de forma que você conclua isso sozinho. Mas piora. Já adulta, por volta de seus 20 anos, trabalha num café e é quando conhece Thomas. Thomas representa para ela um estranho, um desconhecido. E para ela é interessante porque esse mundo do passado, da sua infância, ela quer esquecer e abandonar pelos traumas que nós já falamos. E o segundo interesse, não tem como tratar de forma diferente, a não ser ridículo. Eu vou ler. Deixa eu ler para vocês. E mais uma coisa. Havia um livro aberto sobre a mesa. Naquele café, ninguém jamais abrira um livro sobre a mesa. Para Teresa, o livro era o sinal de reconhecimento de uma irmandade secreta. Teresa trabalha nesse café, servindo, ela é garçonete, balconista, sei lá. E quando ela conhece Thomas, a primeira coisa que ela presta atenção nele, depois de descobrir que ele é um estranho, evidentemente, é que ele tem um livro aberto sobre a mesa. Muitos podem dizer que eu estou sendo chato nesse momento. Mas, gente, isso aqui é a repetição do clichê óbvio de leio livros. Como se ler livros fosse um ato extraordinário da existência. Ela verbaliza isso. Ela diz que o livro era o sinal de reconhecimento de uma irmandade secreta. Quando ela vai pintar no livro, e nessa personagem Teresa, o clichê fundamental e básico do adolescente, do jovem, apegado aos livros, que se acha inteligentinho, porque, olha, gente, eu leio livros. Contudo, a gente tem que reconhecer que faz parte muito bem daquele contexto da década de 80 que falávamos.
Os jovens estavam cada vez mais interessados em filosofia. Havia filósofos pop na época, como Foucault, como Sartre, Albert Camus, que eram muito populares na roda de universitários. E era comum, né, ou pelo menos na cabeça da juventude, esse negócio de ostentar um livro. Mais adiante um pouco, na página 56, ela encarna esse espírito. E olha, leio livros. De manhã deixou a mala no guarda-volumes da estação e durante todo o dia perambulou pelas ruas de Praga com Ana Karenina debaixo do braço. À noite tocou a campainha, ele abriu a porta, ela não largava o livro. Era como se fosse seu bilhete de entrada para o universo de Thomas. Eu leio livros. Ele é uma chave de entrada para esse romance, ele é a abertura desse romance da forma mais artificial possível. Porque não se trata de forma alguma de ele estar lendo de forma natural, dela estar lendo de forma natural. Se trata de um elemento colocado ali de forma artificial ou apenas para destacar isso, para a gente ter na nossa cabecinha a ideia de que esse casal lindo e maravilhoso, ele está se unindo, mas eles têm esse interesse em comum, que é a leitura de livros, gente. Olha só que coisa maravilhosa. São intelectuais. Entenda. Pode ser, o livro pode colocar um romance acontecendo, o interesse das pessoas, uma pela outra, intermediada pelo livro, pelo hábito da leitura. Isso pode acontecer. Tranquilo. Tem um livro maravilhoso chamado O Leitor, em que a amante, a personagem, ela atrai um jovenzinho pra lá e coloca esse jovenzinho pra ficar lendo pra ela antes das cenas amorosas. Isso é um uso funcional interessante do livro, dentro da narrativa. O que Kundera faz aqui é apenas utilizar esse livro como dispositivo fetichista. É um fetiche para atrair jovens inocentes. Então o jovem, como eu disse, né? Você tem 15, 16, 17 anos, está lendo esse livro, e você vê essa cena, e você fica, nossa, cara, eles leem assim como eu leio também. E aí depois eles se juntam e ela vê que ele lê também e se juntam por causa disso, e ela usa o livro como esse ingresso para o mundo de Thomas, como está escrito ali. Ele diz, nossa, que lindo. Seria lindo mesmo, se fosse funcional, como o exemplo que eu falei do livro do leitor. Mas não é. Isso aparece aqui e depois a funcionalidade dessa intercorrência da literatura é suprimida pelos próximos eventos. É tudo clichê. A recorrência do livro, que aparece de forma artificial, meio que forçada, dizendo assim, olha, esse casal lindo que lê livros. E é clichê também a intercorrência da música clássica. Ele tenta pintar esse casal como um casal de jovens universitários lá dos anos 80. Então ele vai colocar referências à música clássica, sempre, claro, explicando como a música clássica está afetando a vida desses dois, ou o que esse interesse pela música clássica representa na vida desses dois. E eu sei, antes que alguém fale sobre isso, eu sei que esse interesse de livros por Teresa vai na frente servir de rima narrativa. O que é uma rima narrativa, né? É um evento que acontece em uma parte da história e no final acontece algo muito parecido, muito semelhante, que se utiliza desse primeiro evento. Eu sei que isso vai acontecer lá na frente, a gente já vai falar disso. Mas são os únicos momentos em que o livro realmente se torna importante na história. A existência desse universo da literatura. É como eu disse, é apenas uma isca para aprender o jovenzinho interessado em leitura. E como ele está trabalhando vários conceitos filosóficos, né? Começou com Nietzsche, como eu disse, Nietzsche se tornou popular nos anos 80. Já era, evidentemente, mas por meio de Foucault, da galera pós-moderna, que traz esses autores de volta, ele se torna muito popular. Tá todo mundo assim, no furor intelectual. Vê esses caras sendo citados no romance, vê esses personagens funcionando, utilizando-se desses conceitos. E ainda por cima, esses personagens, eles me refletem porque eles também são leitores. Tudo isso é isca para aprender o jovem inexperiente, que não tem ainda um paladar aguçado. Claro que esse episódio do livro é apenas o começo. No dia seguinte, acontece outra cena clichê absurda. Ela está chegando no café para trabalhar, encontra Thomas lendo um livro no banco em que ela costumava ficar. E ela entende isso como uma premonição de que eles deveriam ficar juntos, um sinal. E enquanto Teresa tem essa flor do romantismo bastante marcante, Thomas é um cara extremamente mulherengo que não quer se apegar a ninguém. Ele tem um esquema de dias para ficar com as mulheres, inclusive, para não criar nenhum laço afetivo. Mas até o mais voraz dos raparigueiros, ele se apaixona ou pode se apaixonar. O que acontece com Teresa? Ele acaba se apaixonando por ela e eles acabam ficando juntos. E aí, meus queridos, o didatismo de Kundera não descansa em nenhum momento. Ele tem que explicar tudo. Então tem uma cena em que Teresa está deitada com Thomas e segura na mão dele. Dorme com a mãozinha agarrada na mão dele.
tá? Essa é a primeira vez que os dois dormem juntos, de mãos dadas. Na segunda parte do livro, não satisfeito em ter colocado essa cena lá, em deixar que o leitor conclua sozinho o que essa cena significa, Kundera vai nos explicar. Desde os 8 anos já adormecia com uma das mãos apertando a outra, imaginando assim segurar o homem que ela amava, o homem da sua vida. É bem compreensível, portanto, que enquanto dorme, segure com tanta obstinação a mão de Thomas. Para isso, ela se preparara. Para isso, ela treinara desde a infância. Será possível que esse homem não consegue construir uma única cena sem precisar explicar para o leitor, ou dizer ao leitor como ela deve ser interpretada pela caridade? É isso mesmo? E isso não fica nessas cenas, não. A gente tem, por exemplo, lá nos capítulos 15 e 17 da segunda parte do livro, uns sonhos que Teresa terá. E esses sonhos são imagens, obviamente, oníricas, difíceis de serem compreendidas no primeiro momento. E ele podia colocar essas cenas de sonho lá, de forma que o leitor fosse em busca do significado, ligasse os pontos, concluísse. Mas ele tem que explicar. Ele dedica 3 capítulos, 15, 16 e 17 da segunda parte, a explicar a desgraça do sonho. Ele acha que o leitor dele é burro, que não consegue concluir isso sozinho. Ele quer deixar arrematado com total certeza aquilo que ele está dizendo. E por que esse infeliz das Costa Oca, então, não fez logo um ensaio filosófico todo? Não fez igual fez Albert Camus, meu Deus do céu, que pegou e construiu um ensaio filosófico, O Mente de Sísifo, e depois construiu O Estrangeiro. Na verdade, a ordem é inversa. Fiquei tão indignado que esqueci. Primeiro ele constrói O Estrangeiro e depois ele escreve O Mito de Sísifo. Por que não fez assim? Escreve um ensaio miserável para explicar esse negócio. Me estressei um pouco, mas vamos voltar para Sabina. Quem é Sabina, né? Falei lá no começo. Amante de Thomas. Thomas é um raparigueiro, um mulherengo. E por assim o ser, ele tem várias parceiras sexuais. Sabina é uma personagem que ela representa de forma bastante direta um afago claro à liberdade sexual que a gente falou no começo do vídeo, que tem seu apogeu lá nos anos 80. Ela representa essa geração do faça amor, não faça guerra. Para Sabina, o sexo livre é um ato de rebeldia. E ela não quer relacionamento sério com ninguém, ela se atrai justamente por essa necessidade de estar sempre num relacionamento extraconjugal em que ela é a rapariga. Teresa acaba descobrindo a existência dessa amante por meio de cartas que Thomas mantém guardado na sua casa. Eu não vou precisar ressaltar que isso é clichê, né, minha gente? Pela caridade, o homem recebe carta da amante e tem isso em casa. Mas, enfim, já foi tanta coisa, a gente tolera essa. Teresa já sabia que Thomas era esse raparigueiro nato e acaba descobrindo a existência de Sabina, que é essa amante mais regular, por meio das cartas. Porém, mais uma vez, o autor não se dá por satisfeito em colocar essas duas mulheres na vida de Thomas e deixar que você, leitor, entenda o que elas representam para ele. Ele tem que, mais uma vez, pegar na sua mão e botar um data show, um slide na parede gigante, explicando o que cada uma dessas personagens representam dentro da trama. Isso vai acontecer lá na página 33. Teresa e Sabina representavam os 2 polos de sua vida. Polos distantes, inconciliáveis, mas ambos belos. É sério, meu querido, que você tem uma personagem que é uma amante, não vou dizer que a bichinha é profissional porque ela não é quenga, mas você tem um amante, uma mulher que vive de ser amante, que se interessa por isso, e você tem do outro lado uma moça de seus 20 anos, romântica, pueril, fiel, cheia de sonhos, e você precisa verbalizar que essas duas mulheres representam polos opostos na vida desse rapaz. Entendeu? O peso que eu tô sentindo. É por meio de Sabina que começam então a aparecer as primeiras cenas de erotismo fuleiro. Aquilo que eu considero o erotismo barato, rasteiro, chulo. E é um outro elemento interessante que atrai esse público dos anos 80 e creio eu que continua atraindo hoje, em grande medida. Porque ele vai trazer aqui um erotismo no limite entre a sugestão e o vulgar, mas satisfazendo certos feitiços, de forma que serve meio que como um pornô soft para muitas pessoas. Passagem mais marcante em que isso aconteceu é quando, sabendo das cartas de Sabina para Thomas, quando ela descobre essas cartas e começa o ciúme tomar conta dela, ela começa a cogitar a possibilidade de fazer parte desses relacionamentos extraconjugais com Thomas, de ser levada junto, de participar desse relacionamento de uma forma ativa ou passiva, apenas assistindo. Percebe o feitiço acontecendo? Aí ela, não satisfeita nessa formulação, ela vai até o ateliê de Sabina
Eu não sei se eu já falei, mas Sabina é uma artista plástica que apresenta justamente nessa mente livre e aberta. Ela vai até o ateliê da moça no intuito de convencê-la ou de conversar com ela para fazerem um trisal. Olha só. E começa a propor tirar foto da moça pelada. Uma doideira. E chega uma cena em que a moça dá a volta e deixa ela pelada. A própria Teresa. Lá na página 67. Eu tô olhando aqui porque eu tô com as anotações aqui das páginas para me guiar direitinho. Sabina lhe tirou a máquina das mãos e Teresa se despiu. Ela estava de pé, nua e desarmada. Literalmente desarmada. Porque privada da máquina da qual se servia para esconder o rosto e que apontava para Sabina como uma arma, estava à mercê da amante de Thomas. Essa bela submissão a inebriava. Quem dera que esses segundos em que estava nua diante de Sabina não terminassem nunca. É fetiche puro. Ele coloca duas mulheres para ficarem nuas na frente uma da outra, sendo fotografadas reciprocamente. A mulher sentindo desejo com isso, sentindo vontade de continuar ali. E isso piora, tá? Essa cena é só o começo de uma série de outras cenas igualmente ridículas. Pra você ter uma noção, Sabina representa tanto esse fetiche erótico que mais adiante, ou antes, enfim, isso acontece durante a trama, mas acontece com dois personagens diferentes. Ela vai ficar só de lingerie e com um chapeuzinho daquele usado por Charlie Chaplin, formato de coco. Sabe qual é? Vou colocar a imagem aqui. Então ela fica usando só esses trajes num relato, numa construção linguística, para despertar os fetiches eróticos de quem tá lendo. É adolescente, pô. Sabe aquele ditado do... Quem gosta de sexo é adolescente, adulto gosta mesmo é de pagar boleto. Então a gente que já leu muita coisa, que já experimentou muita literatura, é impossível se deparar com esse tipo de cena tão simplista e ficar encantado com isso. Eu entendo o mecanismo que está sendo usado aqui, que é de fazer o sexo transparecer como uma ferramenta de liberdade. Como eu já disse, Sabina ela representa isso. E ao colocar o chapéu e a lingerie, eu também consigo entender o mecanismo que está sendo feito, que, claro, não basta eu ter entendido, lá no final, quando ela vai explicar, a gente já vai chegar nisso. Mas é simples e pueril demais. É simplista demais, melhor dizendo. Não há nenhuma elaboração mais profunda nisso. São peças que tentam ser rebuscadas, mas coladas, sem qualquer liga. Não funciona. Além, para piorar tudo, do didatismo recorrente. Então ele não só constrói a cena, como ele tem que explicar o que é que está acontecendo ali. Estabelecidos esses três personagens, Thomas, Teresa e Sabina, acontece a invasão russa, que é aquele contexto político que eu falei para vocês no começo. Tchecoslováquia, acontece daquele líder político, Dubček, se eu não me engano o nome dele, propor essas coisas absurdas para um regime comunista, né? Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, se eu não me engano também tinha liberdade partidária. Olha só, meu Deus do céu, como é que pode? E aí os russos agem de forma rápida, invadem o país, estabelecem um sistema tirânico de governo. E a personagem Teresa, por ser fotógrafa, ela vai fotografar essa invasão. Mais tarde ela vai tentar vender isso para os jornais em outro país. Vai descobrir que as pessoas não têm interesse nesse aspecto. De certa forma, aqui não há uma explicação disso. Um ponto positivo para a Condera. Mas a gente tem uma crítica forte, né? A própria imprensa não se interessar por esses eventos que estavam acontecendo, porque sabemos que, assim como acontece hoje, a imprensa estava nos braços ideológicos, não estava interessada em mostrar o que estava acontecendo do lado soviético da coisa, né? É aí, nesse momento, quando acontece a invasão russa, que a gente tem o primeiro tom político na história desse contexto da invasão da Tchecoslováquia, da Primavera de Praga, e que as pessoas gostam de apontar como um dos motivos de tornar essa obra tão sensacional. Porém, ela só assume tons realmente de força e importância dentro do livro lá na segunda parte. A primeira parte é tudo apenas pano de fundo, é citado de forma bem passageira, nada realmente contribui para o avanço da trama. E eu diria até que, do ponto de vista funcional dentro da história, continua contribuindo muito pouco, porque a opressão só vai acontecer na vida desses personagens porque eles resolvem voltar para casa. Eles primeiro saem no exílio, o casal, Thomas e Teresa, resolvem sair para a Suíça, fazendo, claro, mais uma vez, um apelo a essa geração consumidora do livro, né, de 1980, que é uma geração que estava de saco cheio com a opressão, tentando, sob a égide das ideias de Foucault principalmente, construir um mundo livre de qualquer opressão. Para o casal, um dos problemas é porque Sabina também morava na Suíça.
que é onde eles vão passar esse exílio. E acontece de quando, evidentemente, irem para lá, Thomas voltar nesse relacionamento extraconjugal. Em determinado momento lá no exílio, que é quando Teresa tenta vender as fotografias para o jornal, acaba não dando certo. Essa personagem se sente sufocada pelos relacionamentos extraconjugais de seu marido, Thomas. Não aguenta mais viver dessa forma e resolve fugir, voltando para o seu país de origem. E ela sabe, isso é relatado no livro, que ela sabe que se ela voltar para a Tchecoslováquia, ela não vai conseguir sair, porque foi implantado um regime autoritário, não deixa ninguém sair de lá. Mas mesmo assim ela resolve tomar essa decisão. Thomas fica na Suíça por um tempo, começa a sentir falta da sua amada, e apesar de ser esse cara que é um raparigueiro nato, tá tão apaixonado por ela, sente tanta falta dela, que resolve voltar também. A gente tem um ato simbólico aí que, ponto positivo para a Kundera, não explica. Ele não usa do seu didatismo exagerado para explicar isso, mas há uma significação a mais nesse gesto. Ele continuava vivendo sua vida ao lado de Teresa como se solteiro fosse, mantendo suas amantes. Ao optar voltar para ela, ele está se submetendo ao jugo que é, de certa forma, um casamento. Há esse elemento simbólico aí, para ninguém dizer depois que eu não reconheci as passagens simbólicas que estão, de certa forma, não explicitadas por esse autor genial. Enquanto isso, lá na Suíça, Sabina não tem mais Thomas como seu amante. Então que ela procura um outro elemento. Vem o quarto personagem para a história, Franz, que é um professor universitário, que vai representar esse moralismo. E aí a gente vai ter acesso também à história de Sabina. E tal qual acontece com Teresa, ela também é vítima de uma família desestruturada, de um pai ausente. Nesse ponto é importante destacar uma crítica que muitos fazem, eu não sou o primeiro a fazer isso não. Eu não sou o primeiro, inclusive, a falar mal desse livro, que fique bem claro, no final eu vou citar as referências. Mas o que Kundera faz com as personagens mulheres dessa história é reduzi-las a sintomas psicanalíticos. As duas personagens, tanto Sabina quanto Teresa, são vítimas de um passado ou de uma família desestruturada e de pais ausentes. Por isso, inclusive, justifica-se tanto a busca de Teresa por uma vida perfeita, um casamento, essa ancoragem num homem, aquele ato de segurar a mão, que a gente leu o trecho agora há pouco, e também o ato de Sabina, de ter um relacionamento extraconjugal, de ter a traição, porque para ela, ela vive em função disso, de gritar a liberdade por meio de seus gestos. A diferença agora, no relacionamento entre Franz e Sabina, do que era entre Thomas e Sabina, é que Franz é um professor universitário que representa esse moralismo, essa necessidade de constituição da verdade. E ele vive um relacionamento com ela há um tempo já, mas se sente cada vez mais sufocado por estar mentindo para a esposa. Então ele comete a prudência para ele de falar a verdade e imprudência para Sabina, que fica extremamente satisfeita com essa situação e resolve abandoná-la a partir dali, fazendo o personagem sofrer na pele uma lição moralista pelos seus atos. Que vai acontecer mais para frente, quando ele termina sozinho, num quarto qualquer de apartamento, com uma amante que é só uma de suas alunas. No entanto, é uma ótima passagem para a gente voltar àquele tema do erotismo barato, de como ele apela para esse público da década de 80, e principalmente para um público jovem, que está interessado em ler essas coisas e fica encantado com essas bobagens. Lá na página 117, um sobre o outro, ambos cavalgavam. Iam ambos em direção às distâncias que desejavam. Aturdiam-se ambos numa traição que os libertava. Franz cavalgava Sabina e traía sua mulher. Sabina cavalgava Franz e traía Franz. Ele tenta fazer uma linguagem mais poética, usando esse gesto de cavalgar para deixar ambígua a ideia se eles estão ou não praticando o ato de fato. Mas, minha gente, cavalgar para relacionar ao ato em si, convenhamos que é de uma bobagem sem fim, né? É um lugar comum, é um clichê. Não tinha nenhuma outra imagem não, meu filho, para você usar. Mas tudo bem, é isso. Voltamos para Thomas e Teresa, eles tentam levar uma vida normal por lá. É nesse momento em que a política aparece de uma forma mais forte, interferindo de certa forma na história. Porque Thomas, que era médico, conceituado, cirurgião, resolve publicar um determinado artigo num determinado jornal e por causa disso ele sofre uma repressão e perde sua licença para ser médico. Ele então se torna um lavador de janelas. E aí, é hilário, porque tudo isso que eu tenho falado do erotismo barato, ele vira ipsis literis, pornô barato. Porque Thomas, lavador de janela, vai propiciar dentro da história cenas em que ele chega na casa da madame para lavar a janela e a madame tá esperando ele com as taças de vinho em cima da mesa, pronto para levar o rapaz pro quarto.
Tá de brincadeira com a minha cara, né? Tudo bem, não tinha X vídeos em 1980. No máximo, VHS. Eu não sei nem se tinha VHS em 1980, deixa eu olhar. Condeira repetiu um esquema de filme pornô dentro do livro. Cara, faxineiro, o cara tá fazendo uma função braçal, um encanador, e chega lá e a dona da casa recebe ele pra... Não dá, pô. Não dá. Você vai encontrar isso perfeitamente, eu vou citar aqui, não vou ler não, mas, por exemplo, no capítulo 11, lá da quinta parte, isso acontece. E também, do outro lado, começa a acontecer casos desse tipo, tá? Quando ele, lavador de janelas, começa a fazer esses casos extraconjugais durante seu ofício, Teresa, na outra ponta, começa a passar por situações em que ela, pela primeira vez, começa a se libertar do jugo. Lembra que eu falei? Thomas volta para o regime da Tchecoslováquia e, ao mesmo tempo que ele está entrando no regime opressivo do ponto de vista político, ele está entrando num sistema opressivo também no seu aspecto conjugal. É uma relação simbólica, é uma rima simétrica entre as duas situações. E agora não é mais só ele que se torna um raparigueiro, mas Teresa começa a sentir a possibilidade de também adotar essa leveza de Thomas. É então que acontece uma cena meio que ridícula de um jovenzinho dando em cima dela no café em que ela trabalha e aparece um outro homem também abusando dela, abusando no sentido da palavra, e ela é defendida por um senhor mais velho. Quando ela é defendida por esse cara, surge um interesse sexual e isso gera uma das cenas de sedução mais clichê que eu já vi na literatura. Um diálogo completamente forçado, que está lá na página, no capítulo 10 da quarta parte. Ela agradece por ter sido defendida pelo rapaz. Ele diz assim: não pense mais nisso. Por que será que ele implicou comigo naquele dia? Ela fala. E ele responde: não passa de um bêbado. Peço-lhe mais uma vez, não pense mais nisso. Aí ela responde, né? Já que está pedindo, não vou mais pensar. O homem alto a olhava nos olhos. Você tem que me prometer. Então ela: prometo. E ele responde: sinto prazer em ouvi-la me prometer alguma coisa, disse o homem, sem desviar os olhos dos olhos dela. Essa cena, gente, é de uma inocência. É uma cena de sedução digna de filme adolescente. Isso aqui entraria perfeitamente, se ainda estivesse lá, na antiga Malhação. Isso aqui é uma cena de rebelde. Isso aqui é uma cena digna daqueles romances que vendem em banca de jornal. Sabrina, Bianca e Júlia, se eu não me engano. Eu não tenho o que falar sobre isso, não. Não há nenhuma elaboração. É uma cena de sedução pobre, totalmente dentro da expectativa de um leitor jovem, de um leitor adolescente, no máximo. E quando eu falo leitor adolescente, não entenda mal, eu não estou menosprezando o leitor adolescente. Eu só estou dizendo que o leitor adolescente ele tem pouca experiência literária. Por isso, para ele, esse tipo de cena pode soar muito interessante. Para um adulto, pelo menos, ou alguém que conheça literatura mais, alguém que tem uma bagagem literária maior, é esperado que encontre esse tipo de cena e caia na risada. Ou perca a paciência, como eu tantas vezes. Não estou me colocando melhor que ninguém, não. Não se trata disso. Se trata apenas de reconhecer os elementos essenciais da estética. Mas vamos continuar. É então que ela cede a esse charme incrível desse personagem, né? A todo esse trajeto de sedução, e vai parar na casa dele. É lá que acontece a rima com o objeto livro que eu falei lá no começo. Porque ela vai encontrar um livro de Sófocles que Thomas tinha indicado antes, e etc. E ela vai ficar na cabeça que talvez tenha sido Thomas que tenha armado essa situação. E vai despertar também um medo do regime, achando que aquele cara é um espião, para saber se ela tá fazendo alguma coisa de errado, para saber se ela é uma prostituta. E eu entendo também a carga simbólica disso, colocando todo o peso que Teresa acaba sentindo a partir do momento que ela trai Thomas. Ela que tantas vezes foi traída, na única vez em que ela trai, ela sente a ameaça tanto do próprio Thomas como do próprio governo, a sufocando completamente. Algo que não acontecia com seu marido, com seu parceiro. Todas as vezes que ele a traiu, nunca foi vítima de tal opressão, muito menos dentro do regime. Chegamos então à última parte do livro, em que todas essas coisas acontecem, e o autor vai dedicar uma parte significativa de sua obra a explicar o que ele já fez, como se ele não tivesse feito isso o suficiente. Mas ele vai trazer um conceito novo, que é o conceito de kit, pelo menos que ele não tinha falado explicitamente, e isso vai resultar, inclusive, mais tarde, que alguns críticos literários vão se utilizar desse conceito para explicar o uso do próprio conceito dentro da obra de Kundera. Em estética, o significado disso é a tentativa, a simulação da beleza ou da profundidade estética
de uma forma superficial, de uma forma forçada. Ele vai falar disso quando tenta explicar o motivo pelo qual Sabina usa lingerie com um chapeuzinho de coco que eu já expliquei para vocês. E ele vai mostrar que ela tentava fazer isso justamente para tentar disfarçar ou para tentar ocultar as desgraças da vida. No entanto, alguns críticos vão apontar que esse recurso estilístico, que ele critica na obra, que ele coloca como algo negativo, que é essa superficialidade, é usado amplamente pelo próprio Kundera. Quando ele fica forçando esses clichês, essa linguagem excessivamente inflada, afetada, ele está fazendo exatamente isso, um uso do kit. Ele está tentando transformar a obra dele em algo profundo, sem ter nada de profundo nela. Entenda, eu sei que eu falei mal bastante aqui, irritei bastante os fãs do livro, mas a obra tem seus méritos, como eu já falei, né? Essa boa estruturação dos personagens é algo valioso. O modo também como ele captura o espírito dos anos 80 e consegue reunir tudo isso numa trama narrativa é muito significativo. Eu concordo plenamente com Harold Bloom quando ele diz que este livro tem seu papel e sua importância dentro do século XX, de modo que é impossível a gente entender tudo o que aconteceu no século XX do ponto de vista social, político, econômico, tentar entender isso por meio da literatura sem passear por essa obra de Kundera. Eu concordo plenamente com ele. Justamente por essa capacidade que ele tem de capturar esse espírito da época. Contudo, eu também concordo com Harold Bloom. Para quem não sabe, Harold Bloom é um dos maiores críticos literários de nosso tempo. Quando ele diz que Kundera provavelmente vai ficar preso nessa limitação, como representante desse momento específico dessa geração. Porque tudo que ele tenta fazer, ele não consegue executar bem. O romance filosófico dele a gente já viu. Comparando com o Estrangeiro, é ridículo. Não há comparação possível. Se a gente tentar falar de romance autoconsciente, que é o autor explicando a sua obra, é pueril, simplista. Além disso, tem toda essa carga excessiva de um didatismo excessivo. E a linguagem extremamente afetada, excessivamente afetada, em que ele vai tentar explicar as coisas ou ele vai tentar construir uma imagem poética de alguma coisa, e ele recai ou recorre a um clichê absurdo que todo mundo já tinha usado, ou a uma obviedade, como tem uma passagem logo no começo do livro, que ele vai dizer que o peso do fardo curva a gente para próximo do chão. E a gente, é lógico, é óbvio, é evidente. É por essas e outras que eu acho que isso aqui, apesar do seu valor, como eu já expliquei, é importante, inclusive, para quem se interessa por entender momentos da nossa história por meio da literatura. É importante conhecer, mas como valor estético, não tem importância. Definitivamente. Nenhuma. Isso aqui é superficial, é pretensioso, tenta discutir conceitos profundos de uma forma muito simplista. É uma ótima literatura para quem está começando no mundo da literatura, inclusive. Se estiver começando, caia de cara nisso aqui, que isso aqui vai ser bom para você. Você não tem o hábito de leitura, não conhece outras coisas, vai ser maravilhoso, como eu já disse nesse vídeo. Imagina que o cara nunca leu Nietzsche na vida, não conhece os conceitos filosóficos do existencialismo, não conhece os conceitos filosóficos do niilismo, não conhece o eterno retorno. Ele vai ler isso aqui e vai achar maravilhoso, vai achar profundo de fato. Eu entendo quem reconhece isso aqui como uma das leituras mais maravilhosas, que inclusive quando você coloca no Scooby esse livro, tem gente dizendo que é a leitura mais profunda que já fez na vida. Dostoiévski, Tolstói, Kafka. Não tem tanta gente que escreve coisa profunda de fato que dizer que isso aqui é a coisa mais profunda que tem na vida é uma ofensa. E eu não estou sendo pedante, minha gente, pelo amor de Deus. Não se trata disso, não. Eu não estou dizendo que eu sou o melhor leitor do mundo. Não se trata disso. Se trata apenas de reconhecer as limitações da obra. É uma obra que está ancorada na limitação do leitor. Seja uma limitação temporal, do leitor estar preso nesse cenário, nesse contexto no qual ele foi lançado, e aí eu entendo todo o sucesso que ele fez, ou seja, na limitação intelectual de conhecimento de outras obras por parte desse que está experimentando. Ah, Rodrigo, você é melhor do que os outros porque você entendeu isso? Absolutamente. A única coisa que tem de diferente é porque eu já li outras coisas e eu consigo reconhecer uma porcaria quando eu vejo uma porque eu experimentei coisa melhor. É simples assim, gente. Eu tenho 2 vídeos no canal sobre cultura, sobre estética, de forma, claro, não é especificamente sobre isso, mas em que eu discuto a necessidade de hierarquia por meio de 2 obras. Vou deixar o link na descrição. Nesses vídeos eu explico. Quanto mais você experimenta coisas boas, quanto mais você
reconhece a estética intrínseca dos objetos, mais você fica sensível a reconhecer objetos que não têm a mesma qualidade. E o inverso também acontece. Se você não conhece um alto padrão estético, quando você encontra algo de menor padrão, é natural que você se encante. Não há demérito nisso. Há apenas uma necessidade que você precisa reconhecer de que precisa avançar um pouco nesse caminho. Se você leu isso aqui, tinha 15 anos, 16, 17, certamente marcou você e é o livro da sua vida, eu entendo. Mas se você ler de novo, é difícil você manter a mesma opinião. Agora, meu filho, se você leu isso aqui, depois de ler Dostoiévski, depois de ler Tolstói, depois de ler Kafka, de ler Goethe, e você continua achando isso aqui, livro da vida, profundo, sensacional, aí, meu irmão, sinto muito, não há o que fazer, você está completamente ofuscado pelos olhos da cegueira. Antes de encerrar, eu sei que tem muito crítico literário bom, como Ítalo Calvino, por exemplo. Philip Roth também disse coisas maravilhosas sobre esse livro, e ele tem características essenciais boas. Mas esses detalhezinhos, o valor estético é baixo. E aí, do jeito que tem gente elogiando, tem gente importante falando mal também. Havemos de reconhecer. Os próprios autores críticos famosos que falam bem, em determinado momento ele vai dar aquela pincelada e dizer, olha, tem esse problema aqui. Porque é claro que essa obra ela tem um valor significativo, porque ele representa a desilusão de um povo com os regimes socialistas, né? É algo que eu não falei lá no começo do vídeo que eu deveria ter falado e acabei esquecendo. Na década de 80, os sonhos da utopia socialista, de um regime que iria finalmente favorecer ou fornecer uma sociedade igualitária, estavam todos ruins, desabando. Esse livro, ele escancara isso. Coisa que outras obras já tinham feito, mas ele chega num momento propício, que foi o auge, o apogeu dessa decadência desse sonho. Devia ter falado isso no começo, acabei esquecendo, mas tá aqui registrado. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Por favor, se tá revoltado, se aguentou até aqui, deixa um comentário aí, descarregue sua raiva. Eu já tô acostumado, eu não tô nem... As pessoas, pode comentar o que você quiser, comente, defenda o livro, defenda a esculhambação ao livro, me defenda, me esculhambe, tá liberado tudo. Pode comentar aí, fica à vontade, o espaço é livre e democrático. Não prometo responder, absolutamente, eu tô cansado, as pessoas me xingam muito, eu tô parando de responder comentário por causa disso. Mas tudo bem, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, até a próxima e que nosso Senhor nos abençoe.